Só tá pisadinha. Só tá pisadinha. Só tá pisadinha. Tenta botar do assim. Só tá pisadinha. Um famoso político decidiu construir uma ponte e para isso convidou dos 3 melhores empreiteiros de todo o mundo. Um japonês, um americano e um brasileiro. O japonês falou: eu construo a ponte por 3 milhões. 1 milhão para a obra e 2 para o meu lucro. O americano disse: eu construo a ponte por 4 milhões. 2 milhões para a obra e 2 para o meu lucro. O brasileiro falou: eu construo por 9 milhões. Mas o político: 9 milhões? Por que esse preço todo, esse absurdo? O brasileiro respondeu: 3 milhões para mim, 3 para você e 3 para o japonês que vai construir a obra. O político falou: negócio fechado. No programa de hoje teremos muitas novidades. Roda a vinheta! Boa noite. No programa de hoje vamos falar sobre um contrato bilateral assinalagmático, oneroso, comutativo e informal. Ele se parece muito com prestação de serviços. Hoje nós vamos falar sobre o contrato de empreitada. Venha pra cá, Neila e Isabela, por favor. Só tá pisadinha. Só tá pisadinha. Só tá pisadinha. Tenta botar do assim. Só tá pisadinha. Bom, temos aqui hoje as duas maravilhosas partes desse contrato. E representando a empreiteira temos a Neila e representando o comitente temos a Isabela. Bom, como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem. Vocês ficam à vontade, tem uma aguinha aí, se vocês quiserem beber alguma outra Muito coisa. obrigada. Tá? Nós não temos, só água mesmo. Enfim, eu pretendo fazer uma obra, né? E eu sei que eu preciso de uma empreiteira para isso, eu preciso de uma empreitada. Quais são as formas de empreiteira, de empreitada que podem ser adotadas no meu caso? Primeiramente, é um grande prazer estar aqui com o programa do Dan. Estamos maravilhadas, não é mesmo, Isabela? Muito felizes mesmo. Mas para responder a pergunta do senhor, nós temos algumas formas de fazer a empreitada. Nós podemos fazer uma empreitada de lavor. O que é uma empreitada de lavor? É aquela empreitada que nós, como empreiteiros, disponibilizamos a mão de obra para realização da empreitada, da obra. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito. Amigos companheiros, sendo empreitado unicamente de lavor, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, esse perderá retribuição se não provar que a perda resultou de defeitos materiais e que em tempo reclamar quanto à sua quantidade ou qualidade. Para empreitada de lavor, vote artigo 613 e 613. Temos também a empreitada mista. Como que é essa empreitada mista? Além de eu fornecer para o senhor a mão de obra, oferecemos também o material. Mas temos uma outra opção, muito interessante, senhor Dan. Esta opção é a empreitada de administração. O senhor me entrega a sua obra, eu, como excelente empreiteira que sou, vou administrar a sua obra, vou administrar os materiais, vou administrar o lavor, os funcionários. Então nós temos essas possibilidades de empreitada. Certo, certo. E nesses casos, como que são acordados os preços entre eu e você, por exemplo? Temos algumas opções. Podemos acordar o preço fixo. O preço fixo ou global é uma obra realizada por um preço invariável. Não há variação do preço. É o único preço determinado onde todo o material, caso seja mista, e toda a mão de obra que for utilizada nessa empreitada tem um preço fixo. Um preço estipulado de empresário onde tem a confecção
de um memorial descritivo também é muito interessante para que ocorra a segurança do serviço, para que tudo que foi utilizado naquela obra tenha a quantidade de material a ser utilizado, tudo que for utilizado naquela obra vai estar nesse memorial descritivo. Então o senhor, quando me contratar, terá um preço fixo, estipulado, determinado, o senhor vai saber quanto que o senhor vai gastar no final da obra. Bom, e nessa modalidade, o dono da obra, ele fica protegido de eventuais aumentos, tanto no preço do material, quanto no preço da mão de obra. Por quê? Porque o empreiteiro ele não pode mais reclamar de mudança na redução do preço, no preço ajustado, se baixar tanto o preço do material quanto o preço da mão de obra. E é bom ressaltar que o preço ele não deixa de ser global se foi convencionado seu pagamento parceladamente, desde que foi estipulado em função da totalidade do preço da obra. Bom, mas só existe essa modalidade de ajuste de preço ou podem ser acordadas outras formas? Não, senhor, com certeza existem outras modalidades de preço sim. Uma delas que a gente pode verificar também é o preço por medida ou por etapas. Como que funciona esse preço por medida ou por etapas? Essa modalidade, ela atende ao fracionamento da obra. O pagamento pode ser convencionado por parte concluída ou por unidade. Não há fixação de um preço específico para essa obra. Como ela pode ser concluída como um todo ou por unidade. No caso da unidade, como citei anteriormente, a gente pode estipular uma quantidade, por exemplo, tantos metros quadrados foram concluídos, estipula-se o preço para esse metro quadrado. E o dono da obra tem um prazo também decadencial de 30 dias para verificar o que foi realizado nessa obra. Bom, e desse modo, senhor Dan, ao final, depois de feita toda a mediação completa, o empreiteiro ele fica sabendo, ele fica ciente do valor exato que ele vai receber como remuneração. E essa modalidade, ela proporciona ao proprietário a liberdade de efetuar mudanças, no projeto originário, aumentando ou diminuindo o trabalho que foi inicialmente compactuado. E nós também temos a empreitada fixa, que é o que? Eu coloco ali um preço fixo e a obra só pode ir até esse preço máximo, não pode passar desse valor. Temos a opção também do preço fixo relativo. O preço fixo relativo é aquele preço que estipula-se sim o valor, mas existe a relatividade da alteração. Caso ocorra algum aumento no material que foi fornecido, algo da estrutura do contrato, aumentou o material, esse aumento pode ser repassado para o valor da obra, que é o preço fixo relativo da obra. Inclusive, nós trabalhamos muito com preço fixo relativo em empreitadas públicas. Certo. Mas vem cá, me fala uma coisa, ô Neila. Quais os deveres que você, como dona da empreiteira, tem nessa parte contratual, nesse contrato? Como tudo, na vida nós temos vários deveres. E um dos deveres que nós temos o dever de executar a obra. É um dos principais deveres. Temos o dever também de corrigir os vícios que, caso tenha naquela obra. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez, a segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Decairá do direito do assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou do defeito. Artigo 618. Outro dever que nós temos é de não fazer acréscimos ou mudanças. Se não for acordado com o dono da obra, não podemos fazer acréscimos ou mudanças. E devemos entregar a obra concluída. A obra deve ser sempre entregue e concluída conforme acordado no contrato. Outro dever que nós, empreiteiros, temos é de pagar os materiais que vamos utilizar. Se o senhor fez um contrato comigo de obra mista, onde eu me obrigo a
te fornecer tanto os materiais quanto o lavor, a mão de obra, eu tenho que pagar esses materiais conforme acordado. Como somos muitos deveres que nós temos, temos que denunciar ao comitente os defeitos do material. Caso o material não seja nosso da empreiteira, o comitente forneça o material, nós temos a obrigação de denunciar para você, dono da obra, o caso tenha algum defeito nesse material. Se tiver algum material, nossa obrigação é de falar. E além do mais, dependendo do acordo, fornecer os materiais também são alguns dos deveres que nós empreiteiros temos neste contrato de empreitada. E o empreiteiro também pode responder por perdas e danos, no caso, né? Sim. Você, Isabela, quais são os seus deveres nessa parte do contrato? Você como contratante, né? Bom, eu tenho que pagar a parte convencionada, eu tenho que verificar o que foi feito, eu tenho que ir lá e olhar se está tudo certinho igual eu pedi. Eu tenho que receber a obra concluída, fornecer os materiais, caso a empreitada seja mista, e não alterar o projeto da obra depois que ela foi aprovada. Bom, nem só de deveres e obrigações tem as partes de um contrato, né? Vocês provavelmente têm direitos. Quais os direitos que vocês duas têm, cada uma tem nessa parte do contrato? Você primeiro, Isabela, quais são os seus direitos? Eu posso exigir a observância do contrato, suspender a obra, receber a obra concluída, como eu já disse, acompanhar a execução da obra, como eu também já citei anteriormente, enjeitar a obra ou pedir abatimento proporcional do preço, receber os materiais inutilizados, que no caso, como é que é a outra parte? No caso, a gente empreiteiro não tiver utilizado aquele material, a gente tem que te devolver. A gente tem a obrigação de te devolver. E solicitar rescisão do contrato. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito. O empreiteiro é obrigado a pagar materiais que recebeu, por imperícia ou negligência ou inutilizado. 617. E você, Leila, quais os direitos que você tem? Eu tenho o direito de receber o valor, né? O preço acordado deste contrato, eu tenho o direito de receber o preço total que foi acordado previamente no contrato. Bom, muito bom. Entrevistamos aqui essas duas partes maravilhosas desse contrato de empreitada. Fiquem agora com o programa Civil com Silvio. Muito obrigado pela audiência. Um beijo do gordo e tchau! Só pra pisar tenta botar do assim, só pra pisar la 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 la